Vanusa desabafou com o motorista sobre seus medos íntimos. Na reunião, choque devastador. Ele era o dono milionário. Quis desaparecer, mas tarde demais. Ele já havia visto sua alma nua. E o que veio depois mudou tudo para sempre. As mãos de Vanusa Ferreira tremiam tanto que ela precisou apoiá-las na mesa de vidro para não deixar cair o copo d'água. 5 dias. Apenas 5 dias desde que havia começado a trabalhar como secretária na Rocha Investimentos e já sentia que sua cabeça ia explodir de tanta informação, tanta pressão, tanto medo de errar. Respira, Vanusa. Respira. Ela sussurrou para si mesma, olhando seu reflexo distorcido no vidro da mesa. Aos 25 anos, essa era sua grande chance. Depois de 3 anos batalhando em empregos temporários, finalmente havia conseguido uma posição fixa em uma das maiores empresas de investimentos do país. Mas o preço dessa oportunidade era alto. A ansiedade estava consumindo cada segundo do seu dia. Ferreira! A voz estridente de Rebeca Santos cortou o ar como uma lâmina. Vanusa virou-se rapidamente, quase tropeçando nos próprios sapatos de salto alto que ainda não estava acostumada a usar. Sim, senhorita Santos. Vanusa endireitou a postura, tentando parecer mais confiante do que realmente se sentia. Rebeca a observou de cima a baixo com aquele olhar que Vanusa já conhecia bem nesses 5 dias. Desprezo puro. A gerente de recursos humanos tinha 32 anos, era impecavelmente elegante e deixava claro a cada oportunidade que Vanusa não pertencia àquele lugar. O Sr. Rocha terá uma reunião importantíssima hoje às 3 da tarde. Preciso que você vá buscar documentos essenciais no escritório do advogado Mendes. Sem esses papéis, a reunião não acontece. Entendeu a gravidade? O coração de Vanusa disparou. Sim, senhora. Onde fica o escritório? Na Avenida Paulista, 1500. O motorista da empresa a levará. Ele estará esperando na garagem em 15 minutos. Não se atrase, Ferreira. O Sr. Rocha não tolera incompetência. Rebeca fez uma pausa calculada, seus olhos estreitando. E essa será sua primeira reunião na presença dele. Sugiro que não o decepcione. Vanusa sentiu o sangue gelar. Ela ainda não tinha visto o dono da empresa pessoalmente. Luiz Rocha era uma lenda, um homem de apenas 27 anos que havia transformado uma pequena corretora em um império financeiro. As pessoas falavam dele em sussurros reverentes, como se fosse algum tipo de semideus dos negócios. Eu não vou decepcionar, senhorita Santos. Prometo. Veremos. Rebeca virou-se, seus saltos repicando no chão de mármore. 15 minutos, Ferreira. Garagem, subsolo 2. Vanusa correu para sua mesa, pegou a bolsa com mãos trêmulas e praticamente voou escada abaixo. Não podia usar o elevador dos executivos, então descia sempre pelas escadas de serviço. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo ecoando nos ouvidos. Não pode errar, não pode errar, não pode errar. Ela repetia como um mantra enquanto descia os lances de escada, quase torcendo o tornozelo 2 vezes. Quando chegou ao subsolo, ofegante e com o rosto corado, Vanusa olhou ao redor procurando o motorista. Havia apenas um homem ali, de costas para ela, vestindo um terno azul marinho impecável, falando ao celular próximo a um sedã preto luxuoso. Com licença? Vanusa aproximou-se, limpando o suor da testa discretamente. O senhor é o motorista? Eu sou Vanusa Ferreira. Preciso buscar documentos na Paulista. O homem virou-se lentamente e Vanusa sentiu algo estranho apertar seu peito. Ele era impressionante. Alto, cabelos escuros perfeitamente alinhados, olhos castanhos profundos que pareciam ler sua alma em segundos. Tinha uma presença que preencheu todo o espaço ao redor. Sim, ele disse simplesmente guardando o celular. Sua voz era grave, controlada. Entre. Vanusa abriu a porta traseira, mas ele balançou a cabeça. Pode sentar na frente. Não sou taxista. Ah, desculpe. Vanusa sentiu o rosto esquentar de vergonha enquanto contornava o carro e se sentava no banco do passageiro. Suas mãos não paravam de tremer enquanto colocava o cinto de segurança. Luiz entrou no carro, observando discretamente a jovem ao seu lado. Ele havia notado Vanusa nos últimos dias. Era difícil não notar. Ela era diferente das outras funcionárias. Genuína, desajeitada, transparente.
Naquela manhã, quando Rebeca o informou que mandaria a nova secretária buscar os documentos, Luiz teve um impulso. Dispensou seu motorista e decidiu ir ele mesmo. Queria ver como ela era quando achava que ele era apenas mais um funcionário. Primeira semana? Ele perguntou saindo da garagem. Como sabe? Vanusa virou-se para ele, surpresa. Você tem aquele olhar de terror absoluto. Reconheço de longe. Vanusa deixou escapar uma risada nervosa. É tão óbvio assim? Completamente. Ele sorriu levemente, mantendo os olhos na rua. Está nervosa por causa da reunião de hoje? Está brincando. Estou apavorada. As palavras saíram antes que Vanusa pudesse filtrá-las. Desculpe, não devia estar falando isso. Por que não? É humano sentir medo. Vanusa o estudou por um momento. Havia algo naquele motorista que a deixava estranhamente à vontade. Talvez fosse a voz calma ou a forma como ele não parecia julgá-la. É que essa é minha primeira oportunidade de verdade, sabe? Passei 3 anos pulando de emprego em emprego, sempre temporária, sempre substituível. Quando consegui essa vaga, jurei para mim mesma que não ia estragar tudo, mas estou tão nervosa que mal consigo dormir à noite. E por que acha que vai estragar? Porque eu sou... eu. Vanusa gesticulou para si mesma. Sou desastrada. Falo demais quando estou nervosa. Tropeço em chão plano. Hoje de manhã derrubei café na minha blusa e tive que trocar. Ontem chamei a senhorita Santos de senhora e ela me fuzilou com os olhos. Luiz sentiu um sorriso genuíno formar-se em seus lábios. Rebeca Santos? Você a conhece? Todos conhecem Rebeca. Havia algo no tom dele que Vanusa não conseguiu decifrar. Ela me odeia. Acho que ela odeia todo mundo, na verdade. Mas eu, especialmente. Por que acha isso? Pela forma como ela me olha. Como se eu fosse... inferior. Como se não merecesse estar ali. Vanusa mordeu o lábio, percebendo que estava desabafando demais. Desculpe. Não devia estar falando mal de uma gerente para você. Não se preocupe. Não vou contar para ninguém. Luiz diminuiu a velocidade no trânsito pesado da Avenida Paulista. E quanto ao Sr. Rocha? Também está nervosa por causa dele? Aterrorizada, Vanusa admitiu. Ainda não o vi pessoalmente. Dizem que ele é intimidador, que demite pessoas por erros pequenos, que é frio, calculista, implacável. É o que dizem? É. Você trabalha para ele há muito tempo? Luiz hesitou por uma fração de segundo. Sim, há bastante tempo. E como ele é, de verdade? Por que quer saber? Porque preciso me preparar. Preciso saber o que esperar quando entrar naquela sala de reuniões. A voz de Vanusa estava carregada de uma vulnerabilidade tão genuína que Luiz sentiu algo apertar em seu peito. Ele é exigente, Luiz começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Mas justo, não tolera preguiça ou desonestidade, mas valoriza esforço e dedicação. Se você fizer seu trabalho bem, ele vai reconhecer. E se eu cometer um erro? Depende do erro. Luiz estacionou em frente ao edifício do advogado. Mas posso te dar um conselho? Por favor. Seja você mesma. Essa ansiedade toda, esse medo de não ser boa o suficiente. Ele vai perceber se você estiver fingindo ser alguém que não é. Autenticidade vale mais do que perfeição. Vanusa virou-se para ele, seus olhos brilhando com uma emoção que ela não conseguia nomear. Como você é motorista, você devia ser, não sei, palestrante motivacional ou algo assim. Luiz riu, um som genuíno que o surpreendeu. Fazia quanto tempo que não ria de verdade? Vá buscar os documentos. Estarei aqui esperando. Vanusa saiu do carro e entrou no edifício, seu coração ainda batendo forte, mas agora por um motivo diferente. Havia algo naquele motorista que a fazia sentir-se vista, como se suas palavras importassem, como se ela importasse. 15 minutos depois, ela voltou com um envelope pardo lacrado, entrando no carro com um sorriso mais relaxado no rosto. Consegui! O advogado Mendes disse que está tudo aqui. Ela segurou o envelope contra o peito como se fosse um tesouro. Ótimo trabalho. Luiz iniciou o carro. Durante o trajeto de volta, Vanusa continuou falando, e Luiz percebeu que gostava de ouvi-la. Ela contou sobre sua família, sobre como sua mãe sempre disse que ela era sonhadora demais, sobre como tinha medo de nunca ser boa o suficiente para aquele mundo corporativo impiedoso. Sabe o que é engraçado?
Vanusa disse enquanto se aproximavam do edifício da empresa. Eu estava tão nervosa meia hora atrás que achei que ia ter um ataque de pânico. Mas conversar com você me ajudou. Obrigada por isso. Não precisa agradecer. Preciso sim. Você nem me conhece e foi gentil comigo. Isso é raro por aqui. Vanusa sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto inteiro. Como você se chama? Luiz estacionou na garagem e desligou o motor, virando-se para ela. Por um momento, considerou contar a verdade. Mas havia algo precioso naquela conexão autêntica que eles haviam formado nos últimos 40 minutos. Algo que ele não queria quebrar ainda. Luiz. Prazer, Luiz. Eu sou Vanusa, mas acho que você já sabe disso. Ela estendeu a mão, e quando ele a apertou, ambos sentiram uma corrente elétrica percorrer entre eles. O prazer é meu, Vanusa. Ela saiu do carro, segurando o envelope com cuidado, e se virou antes de fechar a porta. Obrigada mesmo. Por tudo. Você tornou esse dia muito menos assustador. Luiz apenas acenou, observando enquanto ela caminhava em direção ao elevador, sua postura muito mais confiante do que quando havia descido. Ele permaneceu sentado por alguns minutos, processando o que havia acabado de acontecer. Pela primeira vez em anos, alguém havia falado com ele sem segundas intenções, sem medo calculado, sem interesse em impressioná-lo. Vanusa tinha sido real, completamente, desastrosamente, maravilhosamente real. E Luiz percebeu, com uma mistura de surpresa e inquietação, que não queria que esse momento terminasse. Ele pegou o celular e ligou para Rebeca. Santos, a reunião de hoje. Quero que a nova secretária, Vanusa Ferreira, esteja presente para fazer anotações. Do outro lado da linha, houve uma pausa. Senhor Rocha, ela é muito inexperiente para... Não foi uma sugestão, Santos. Foi uma ordem. Sim, senhor. Luiz desligou e saiu do carro, ajeitando o paletó. Daqui a 2 horas, Vanusa descobriria quem ele realmente era. Ele não tinha certeza se ela ficaria impressionada ou furiosa por ele não ter se identificado. Mas uma coisa ele sabia. Aquela jovem desajeitada e autêntica havia despertado algo nele que estava adormecido há muito tempo. E Luiz Rocha não tinha o hábito de deixar escapar coisas que despertavam seu interesse. A reunião estava prestes a começar, e Vanusa Ferreira não fazia ideia de que sua vida estava a ponto de mudar para sempre. Vanusa verificou pela 3ª vez se o envelope estava bem fechado, suas mãos ainda tremendo levemente enquanto caminhava pelo corredor do 12º andar. A conversa com Luiz, o motorista, tinha acalmado seus nervos durante o trajeto. Mas agora, sozinha novamente, a ansiedade voltava com força total. Ferreira! A voz de Rebeca a fez parar bruscamente. A gerente surgia de uma sala lateral, seus olhos examinando Vanusa como um falcão observando uma presa. Conseguiu os documentos? Sim, senhorita Santos. Estão todos aqui. Vanusa estendeu o envelope, mas Rebeca não o pegou. Ótimo. Vá para a sala de reuniões principal. 3ª porta à esquerda. Você fará anotações durante toda a reunião. O coração de Vanusa afundou. Eu? Mas eu nunca... Considere uma oportunidade de aprender. O sorriso de Rebeca era frio, calculado. O Sr. Rocha especificamente solicitou sua presença. Não o decepcione. Havia algo no tom de Rebeca que fez Vanusa perceber. Isso não era uma honra. Era um teste. E Rebeca estava esperando que ela falhasse. Não vou decepcionar, Vanusa respondeu, erguendo o queixo com uma determinação que não sabia que possuía. Veremos. Rebeca virou-se, deixando um rastro de perfume caro no ar. A reunião começa em 10 minutos. Sugiro que se prepare. Vanusa encontrou a sala de reuniões e parou na porta, respirando fundo. Era deslumbrante. Uma mesa enorme de mogno, cadeiras de couro preto, uma parede inteira de vidro com vista panorâmica da cidade. Tudo gritava poder e dinheiro. Ela entrou timidamente, colocando o envelope na cabeceira da mesa onde presumiu que o Sr. Rocha se sentaria. Havia um bloco de notas e uma caneta já preparados em uma cadeira lateral. Vanusa sentou-se ali, suas mãos suadas segurando a caneta enquanto tentava controlar a respiração. Calma, Vanusa. Você consegue. É só fazer anotações. Não precisa falar nada.
Apenas observe e anote. Ela sussurrou para si mesma. A porta se abriu e 3 executivos entraram, conversando em voz baixa. Eles mal olharam para Vanusa, que se tornou praticamente invisível em sua cadeira lateral. Logo depois, mais pessoas chegaram. A sala foi se enchendo de homens e mulheres em ternos caros, todos exalando confiança e autoridade. Vanusa se sentiu minúscula. Rebeca entrou por último, seus saltos anunciando sua chegada. Ela olhou diretamente para Vanusa com aquele sorriso predatório que já estava se tornando familiar. Lembre-se, Ferreira, anote tudo, cada palavra, cada número, cada decisão. O Sr. Rocha não aceita erros. Sim, senhora. Vanusa murmurou, sua garganta seca. O relógio na parede marcava 3 horas em ponto quando a porta se abriu novamente. Todos na sala se levantaram instantaneamente, e Vanusa os imitou confusa. E então ele entrou. O mundo de Vanusa parou de girar. Luiz, o motorista. Não o motorista. Ele caminhava com uma autoridade que preencheu cada centímetro daquela sala. Seu terno impecável, seu rosto sério e concentrado. Todos o cumprimentavam com reverência, com medo, com respeito. E Vanusa entendeu. Ele não era o motorista. Ele era Luiz Rocha, o dono da empresa. O chão pareceu se abrir sob seus pés. Suas pernas tremeram tanto que ela teve que se apoiar na cadeira para não cair. Sentiu o sangue drenar de seu rosto. Sentiu seu estômago revirar. Sentiu o mundo inteiro desabar sobre sua cabeça. Ele havia mentido para ela. Não, pior. Ele havia deixado ela fazer papel de idiota. Luiz percorreu a sala com os olhos, cumprimentando cada pessoa com um aceno seco de cabeça, até que seu olhar encontrou o de Vanusa. Por uma fração de segundo, algo passou entre eles. Reconhecimento, tensão, e algo mais que Vanusa não conseguia nomear. Mas ele não disse nada. Simplesmente seguiu para a cabeceira da mesa e se sentou, abrindo o envelope que ela havia trazido. Boa tarde a todos. Sua voz era diferente agora. Mais fria, mais distante, mais poderosa. Vamos começar. Vanusa mal conseguia respirar. Suas mãos tremiam tanto que a caneta quase caiu quando ela tentou escrever a data no topo da página. Conseguiu, mas as letras saíram tortas, quase ilegíveis. A reunião começou, e Vanusa forçou-se a prestar atenção. Luiz falava sobre investimentos, expansões, números que ela mal compreendia. Os outros executivos faziam perguntas, apresentavam dados, debatiam estratégias, e ela anotava tudo mecanicamente, sua mente ainda processando a traição que havia sofrido. Ele havia fingido ser um motorista. Havia deixado ela desabafar sobre seus medos, sobre sua ansiedade, sobre como estava aterrorizada de conhecê-lo. E ele havia simplesmente ouvido, sem dizer nada, deixando-a fazer papel de tola. Senhorita Ferreira, a voz dele a arrancou de seus pensamentos. Vanusa levantou a cabeça bruscamente, percebendo que todos na sala estavam olhando para ela. Sim, Sr. Rocha. Sua voz saiu trêmula, quase inaudível. Trouxe os documentos que solicitei? Sim, senhor. Estão no envelope à sua frente. Ótimo trabalho. Seus olhos permaneceram nos dela por um segundo a mais do que o necessário, e Vanusa viu algo ali. Arrependimento? Desculpa. Ou estava apenas imaginando? Ela desviou o olhar rapidamente, sentindo seu rosto queimar. Rebeca, sentada à direita de Luiz, observava a interação com olhos estreitos. Havia algo perigoso em sua expressão, algo que fez Vanusa sentir um calafrio percorrer sua espinha. A reunião continuou por mais 1 hora. Vanusa escreveu até sua mão doer, forçando-se a manter a concentração apesar do turbilhão de emoções que a consumia. Raiva, humilhação, confusão e, para sua própria frustração, uma pontada de mágoa que ela não queria admitir. Porque naquele carro, durante aqueles 40 minutos, ela havia se sentido vista, ouvida, valorizada, e agora descobria que tudo não havia passado de... o quê? Um jogo? Uma diversão para um CEO entediado? Muito bem. Luiz finalmente fechou a pasta à sua frente. Creio que cobrimos todos os pontos. Alguém tem mais alguma questão? Silêncio. Então estamos dispensados.
Obrigado a todos. Ele se levantou, e imediatamente todos fizeram o mesmo. As pessoas começaram a sair, conversando em voz baixa. Vanusa juntou suas anotações rapidamente, desesperada para escapar daquela sala, para longe daquele homem que havia feito seu coração disparar no carro e agora a fazia sentir-se uma completa idiota. Senhorita Ferreira. A voz dele a congelou quando ela já estava quase na porta. Pode ficar um momento, por favor? Vanusa fechou os olhos, respirando fundo. Queria correr, queria desaparecer, mas não podia. Ele era seu chefe, o dono da empresa, e ela precisava daquele emprego. Lentamente, ela se virou. A sala estava vazia agora, exceto por eles dois. Luiz estava de pé ao lado da mesa, as mãos nos bolsos, sua expressão impossível de decifrar. Pode fechar a porta? Vanusa obedeceu, seus movimentos mecânicos. Então ficou ali, próxima à porta, mantendo distância, seus braços cruzados defensivamente sobre o peito. O silêncio se estendeu entre eles, denso e carregado. Você está brava. Luiz finalmente disse. Não era uma pergunta. Não tenho o direito de estar brava com meu chefe, Sr. Rocha. Sua voz saiu mais fria do que ela pretendia. Esqueça que sou seu chefe por um momento. Impossível. Principalmente porque você se certificou de que eu não soubesse quem você era quando estávamos no carro. As palavras escaparam antes que ela pudesse contê-las, carregadas de uma emoção crua que a surpreendeu. Luiz deu um passo em direção a ela, e Vanusa instintivamente recuou, pressionando as costas contra a porta. Vanusa, por que fez isso? Ela o interrompeu, e para seu horror, sentiu lágrimas queimando seus olhos. Por que deixou eu falar todas aquelas coisas? Por que deixou eu fazer papel de idiota? Você não fez papel de idiota. Eu falei sobre como estava aterrorizada de conhecê-lo, sobre como você era intimidador e frio, enquanto você estava ali sentado no banco do motorista, provavelmente se divertindo com minha ingenuidade. Não foi assim. A voz dele era baixa, intensa. Não foi nada assim. Então como foi? Vanusa descruzou os braços, suas mãos fechando-se em punhos ao lado do corpo. Me explica porque eu realmente não entendo. Você é um CEO milionário. Eu sou uma secretária que começou a trabalhar há 5 dias. Por que se daria ao trabalho de fingir ser outra pessoa? Luiz passou a mão pelos cabelos, um gesto que revelou pela primeira vez uma rachadura em sua armadura de controle. Porque eu queria. Eu precisava. O quê? Se divertir às minhas custas? Conhecer você. As palavras saíram com uma força que surpreendeu ambos. Conhecer quem você realmente era. Sem as máscaras, sem o medo, sem a hierarquia entre nós. Vanusa piscou, confusa. O quê? Luiz se aproximou mais, e dessa vez ela não recuou. Vanusa, você tem ideia de como é minha vida? Cada pessoa que fala comigo quer algo. Cada sorriso é calculado. Cada palavra é pesada. Cada interação é uma negociação. As pessoas não me veem como um ser humano. Me veem como uma posição, um título, uma conta bancária. Ele parou a poucos passos dela, seus olhos cravados nos dela com uma intensidade que a fez esquecer de respirar. Mas você, naquele carro, você não sabia quem eu era. E me tratou como uma pessoa. Reclamou do trabalho comigo. Riu comigo. Foi genuína, autêntica, real. Sua voz diminuiu até quase um sussurro. Fazia tanto tempo que alguém não era real comigo. Vanusa sentiu sua raiva vacilar, substituída por algo mais complexo, mais confuso. Mas você mentiu. Eu sei, e me arrependo disso. Mas não me arrependo de ter conhecido a Vanusa real, a que não estava tentando me impressionar, a que apenas existia. Eu fiz papel de idiota, ela repetiu, mas sua voz estava mais fraca agora. Você foi perfeita. As palavras saíram tão carregadas de sinceridade que Vanusa sentiu seu coração apertar. E eu fui um covarde por não ter me identificado. Por isso estou pedindo desculpas. Vanusa estudou o rosto dele, procurando sinais de falsidade, de manipulação. Mas tudo o que viu foi honestidade, vulnerabilidade, arrependimento genuíno. Você me deixou dizer que estava aterrorizada de conhecê-lo. Ela murmurou. E você me deixou sentir que eu era mais do que um título. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Menos hostil, mais carregado de possibilidades. O que acontece agora?
Vanusa perguntou finalmente. Um leve sorriso tocou os lábios de Luiz. Agora eu gostaria de te convidar para um café, mas dessa vez com total honestidade sobre quem eu sou. Um café? Com meu chefe? Um café com Luiz. A pessoa, não a posição. Ele hesitou. Se você quiser, é claro. Não é uma ordem. É um pedido. Vanusa deveria dizer não. Toda a lógica, toda a razão, toda a sensatez gritava para ela recusar. Ele era seu chefe. Isso poderia complicar tudo. Poderia destruir sua carreira antes mesmo de começar. Mas havia algo naqueles olhos castanhos que a puxava. Algo na forma como ele estava ali, vulnerável, esperando sua resposta como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. Apenas um café? Ela perguntou, odiando como sua voz saiu esperançosa. Para começar. Vanusa mordeu o lábio, seu coração batendo descompassado. Está bem, um café. O sorriso que iluminou o rosto de Luiz foi tão genuíno, tão radiante, que Vanusa sentiu algo derreter dentro dela. Amanhã? Depois do expediente? Amanhã, ela concordou. Ótimo. Luiz deu um passo para trás, criando distância entre eles, mas seus olhos permaneceram nos dela. E Vanusa? Sim? Obrigado por me dar uma chance. Ela acenou com a cabeça, incapaz de formar palavras, e saiu da sala em um estado de choque. Seus pensamentos giravam em círculos, processando tudo o que havia acontecido. O que ela havia acabado de fazer? Do outro lado do corredor, escondida atrás de uma coluna, Rebeca Santos observava tudo com olhos estreitados e punhos cerrados. Ela havia visto a forma como Luiz olhava para aquela secretária insignificante. Havia visto o sorriso em seu rosto. E pela primeira vez em anos, Rebeca Santos sentiu medo real, porque ela conhecia aquele olhar. Era o olhar de um homem interessado. E Rebeca havia passado os últimos 3 anos tentando conseguir exatamente isso de Luiz, sem sucesso. Vamos ver quanto tempo você dura, Vanusa Ferreira. Rebeca sussurrou, seu rosto contorcendo-se em uma expressão de pura malícia. Vamos ver. Vanusa mal dormiu naquela noite. Revirava-se na cama, olhando para o teto do seu pequeno apartamento, revivendo cada momento daquele dia impossível. A descoberta na sala de reuniões, o confronto depois, e aquele convite que agora a aterrorizava e empolgava em igual medida. Um café, com Luiz Rocha, seu chefe, o homem que havia fingido ser motorista para conhecê-la sem máscaras. Você está louca, Vanusa, ela sussurrou para a escuridão, completamente louca. Mas quando fechava os olhos, tudo o que via era a forma como ele havia olhado para ela naquela sala. A vulnerabilidade em sua voz, quando admitiu que fazia tempo que alguém não era genuíno com ele. E aquele sorriso quando ela aceitou o convite para o café. Às 6 da manhã, Vanusa desistiu de dormir. Tomou um banho longo, mudou de roupa 4 vezes, antes de decidir por um vestido azul marinho simples mas elegante. E chegou ao trabalho 1 hora mais cedo que o normal. O edifício estava quase vazio. Vanusa sentou-se em sua mesa, ligou o computador e tentou se concentrar em organizar os documentos que precisavam ser arquivados. Mas suas mãos tremiam cada vez que olhava para o relógio. Começando cedo, Ferreira. Vanusa quase pulou da cadeira. Virou-se e encontrou Rebeca parada atrás dela, seus braços cruzados, seu rosto uma máscara de desdém mal disfarçado. Bom dia, senhorita Santos. Eu só queria adiantar algumas coisas. Que dedicação admirável. O tom de Rebeca gotejava sarcasmo, especialmente para alguém tão nova na empresa. Havia algo perigoso na forma como ela enfatizou a palavra nova. Vanusa engoliu em seco. Estou apenas tentando fazer meu trabalho da melhor forma possível. Claro. Rebeca se aproximou, seus saltos clicando ameaçadoramente no chão. Ela se inclinou, colocando as mãos na mesa de Vanusa, seu rosto perigosamente próximo. Posso te dar um conselho, Ferreira? De mulher para mulher? Se sim, não confunda gentileza profissional com interesse pessoal. Suas palavras eram afiadas como lâminas. Homens na posição do Sr. Rocha, eles podem ser cordiais, até mesmo simpáticos, mas no final do dia, você é apenas mais uma funcionária substituível. Vanusa sentiu seu estômago revirar, mas forçou-se a manter a compostura. Entendo, senhorita Santos. Espero que sim.
Rebeca se afastou, alisando sua saia impecável. Seria uma pena você criar expectativas inadequadas, especialmente considerando que está em período probatório. Seria muito fácil encontrar motivos para dispensá-la. A ameaça estava clara como cristal. Vanusa apertou os punhos sob a mesa, suas unhas cravando nas palmas. Não tenho expectativas inadequadas, senhorita Santos. Apenas quero fazer bem meu trabalho. Ótimo. Mantenha assim. Rebeca virou-se para sair, mas parou na porta. Ah, e Ferreira? Aquelas anotações da reunião de ontem. Preciso delas digitadas e formatadas até o meio-dia, sem erros. Vanusa olhou para o relógio. Eram 7 da manhã. 5 horas para digitar e formatar páginas e páginas de anotações. Era possível, mas seria apertado. Sim, senhora. Quando Rebeca finalmente saiu, Vanusa deixou escapar um suspiro trêmulo. Suas mãos ainda tremiam quando abriu o documento e começou a digitar. Cada palavra das anotações a lembrava daquele momento de choque, de descoberta, de sentir o chão desaparecer sob seus pés. As horas passaram em um borrão de dedos no teclado e olhos ardendo de concentração. Vanusa mal notou quando o escritório começou a encher de gente. Mal registrou as conversas ao redor. Estava tão focada que só percebeu alguém ao seu lado quando uma xícara de café apareceu em seu campo de visão. Você parece precisar disso. Vanusa levantou a cabeça bruscamente. Luiz estava ali, segurando uma xícara de café fumegante, vestindo um terno cinza que o fazia parecer saído de uma revista de moda masculina. Mas era o sorriso gentil em seu rosto que fez o coração de Vanusa disparar. Senhor Rocha! Ela se levantou tão rápido que quase derrubou a cadeira. Obrigada. Luiz, ele corrigiu suavemente, colocando a xícara na mesa dela. Pelo menos quando não estivermos em reuniões formais. Vanusa olhou ao redor nervosamente. Várias pessoas estavam observando, incluindo 2 secretárias que cochichavam entre si. E Rebeca, que observava de sua sala com uma expressão que prometia problemas. Eu não sei se isso é apropriado, Vanusa murmurou. Trazer café para uma funcionária dedicada que chegou cedo para trabalhar? Luiz arqueou uma sobrancelha. Acho perfeitamente apropriado. Ele tinha um ponto. Mas havia algo na forma como ele olhava para ela que tornava aquele gesto muito mais íntimo do que deveria ser. Obrigada, Luiz. Seu nome saiu hesitante em seus lábios. Ainda estamos combinados para hoje? Depois do expediente? O coração de Vanusa bateu mais forte. Sim. Se você ainda quiser, eu quero. A intensidade em sua voz fez algo esquentar dentro dela. Às 6? Tem uma cafeteria a 3 quarteirões daqui. Ambiente tranquilo, discreto. Discreto. A palavra a atingiu. Ele não queria ser visto com ela publicamente. Claro que não. Ela era apenas uma secretária. E ele era Luiz Rocha. Algo deve ter transparecido em seu rosto, porque Luiz se inclinou ligeiramente. Não é o que você está pensando. Apenas pensei que você ficaria mais confortável em um lugar mais reservado. Mas se preferir algo mais movimentado... Não. Vanusa balançou a cabeça rapidamente. Discreto é bom. É. Perfeito. O sorriso dele poderia ter derretido geleiras. Então está combinado. Te vejo às 6. Ele se afastou e Vanusa caiu de volta em sua cadeira, seu coração ainda acelerado. Pegou a xícara de café, levando-a aos lábios com mãos trêmulas. Estava perfeito, do jeito exato que ela gostava, com um pouco de leite e sem açúcar. Como ele sabia? A resposta veio rápida. Ele havia prestado atenção quando ela mencionou casualmente no carro, entre tantas outras coisas que havia compartilhado pensando estar falando com um motorista gentil. Ele havia prestado atenção, lembrado. E se importado o suficiente para fazer o café do jeito dela. Patético! A voz de uma das secretárias, Juliana, cortou seus pensamentos. Vanusa olhou para cima e viu a mulher de 35 anos olhando para ela com desprezo mal disfarçado. Mal chegou e já está tentando chamar a atenção do chefe. Que vergonha! Eu não estou... Vanusa começou, mas Juliana já havia se afastado, rindo com a colega. Vanusa sentiu lágrimas de frustração queimando seus olhos. Ela não havia pedido por aquela atenção. Não havia procurado por nada disso. Tudo o que queria era fazer seu trabalho, manter sua cabeça baixa, sobreviver.
Mas agora todos olhavam para ela como se fosse uma aproveitadora. O resto da manhã passou em uma névoa de julgamentos silenciosos e olhares penetrantes. Vanusa terminou de digitar as anotações 15 minutos antes do prazo e as enviou para Rebeca, respirando aliviada. A resposta veio 2 minutos depois. Refaça. Formatação inadequada. Tenho certeza que consegue fazer melhor, Ferreira. Vanusa abriu o documento novamente, procurando os erros de formatação. Não havia nenhum. Estava perfeito, seguindo exatamente as diretrizes da empresa. Rebeca estava apenas tentando torturá-la, mas Vanusa não ia desistir. Respirou fundo, ajustou alguns detalhes mínimos e reenviou. Desta vez, Rebeca demorou meia hora para responder. Aceitável. Às 5:30, Vanusa foi ao banheiro e olhou seu reflexo no espelho. Estava pálida, com olheiras profundas. Retocou a maquiagem, ajeitou o cabelo, tentou parecer menos exausta do que se sentia. Você pode fazer isso, disse ao seu reflexo. É apenas um café, uma conversa, nada mais. Mas quando desceu às 6 em ponto e encontrou Luiz esperando no saguão, vestido mais casualmente agora com uma camisa branca sem gravata, Vanusa soube que estava mentindo para si mesma. Aquilo não era apenas um café. Não poderia ser. Pronta? Ele perguntou. E havia algo tão esperançoso em sua expressão que Vanusa sentiu seu coração apertar. Pronta. Caminharam lado a lado pelas ruas movimentadas do início da noite. Luiz manteve uma distância respeitosa, não tocando-a, mas Vanusa estava hiperconsciente de cada movimento dele ao seu lado. A cafeteria era encantadora, pequena, aconchegante, com mesinhas de madeira escura e uma iluminação suave que criava uma atmosfera íntima. Luiz escolheu uma mesa no canto, longe das janelas. "O que você quer pedir?" ele perguntou quando se sentaram. "Só um cappuccino está bom." Luiz foi ao balcão fazer os pedidos, e Vanusa aproveitou para respirar. Suas mãos tremiam novamente, aquela ansiedade familiar subindo por sua garganta. "Respira." Ela sussurrou para si mesma. Ele é apenas um homem. Um homem que por acaso é bilionário e seu chefe, e que você não consegue parar de pensar desde ontem, mas fora isso, apenas um homem normal. Ela quase riu da própria ridicularia. Luiz voltou com os pedidos. Um cappuccino para ela e um café preto para ele. Sentou-se e por um momento apenas se olharam em silêncio. "Você está diferente", Luiz disse finalmente. "Diferente como?" "Mais tensa. Mais guardada." Seus olhos estudaram o rosto dela. "O que aconteceu?" Vanusa mordeu o lábio. "Nada. É só... Foi um dia longo." "Vanusa!" Sua voz era gentil, mas firme. "Eu disse que queria honestidade entre nós. Isso funciona nos 2 sentidos." "O que aconteceu?" Ela hesitou, mas havia algo em seus olhos que a fazia querer confiar nele. "As pessoas estão falando. Sobre mim. Sobre você trazendo café para mim esta manhã." Luiz franziu a testa. "E isso te incomoda?" "Sim. Não." Vanusa passou as mãos pelo rosto. "Eu não sei. É que... eu só comecei a trabalhar. Mal conheço alguém. E agora todos acham que eu estou tentando. Não sei. Me aproveitar de você ou algo assim." "E está?" A pergunta a fez levantar os olhos bruscamente. "O quê?" "Não, claro que não." "Então o que importa o que os outros pensam?" Luiz se inclinou para a frente. "Vanusa, se eu dei atenção a cada fofoca, cada especulação sobre minha vida, teria enlouquecido há anos. As pessoas vão falar. Sempre falam. Mas isso não significa que você tenha que deixar elas ditarem suas escolhas. Mas você é meu chefe. Isso complica tudo." "Sim", ele admitiu. "Complica, mas não torna menos real o que sinto." O coração de Vanusa parou. "O que você sente?" Luiz segurou sua xícara, seus dedos acariciando a borda, como se procurasse as palavras certas. Curiosidade, fascínio, atração. Ele fez uma pausa. Conexão. Algo que não sinto há muito, muito tempo. Vanusa não conseguia respirar. "Luiz, eu sei que é complicado. Sei que estou colocando você em uma posição difícil. Se você quiser parar por aqui, se quiser que mantenhamos as coisas estritamente profissionais, eu vou respeitar." Mas seus olhos encontraram os dela com uma intensidade que a fez tremer. "Mas eu precisava que você soubesse.
Precisava ser honesto. As lágrimas ardiam nos olhos de Vanusa. Por que eu? Você poderia ter qualquer mulher. Mulheres bonitas, sofisticadas, do seu mundo. Por que uma secretária desastrada que confundiu você com um motorista? Um sorriso triste tocou os lábios dele. Porque todas essas mulheres sofisticadas me tratam como um prêmio a ser conquistado. Você me tratou como uma pessoa. Reclamou do trabalho comigo. Riu das suas próprias trapalhadas. Foi real. Ele estendeu a mão sobre a mesa, parando a centímetros da dela, esperando. Uma oferta. Uma escolha. Vanusa olhou para aquela mão. Sabia que se a tocasse, não haveria volta. Sabia que estava arriscando seu emprego, sua reputação, possivelmente seu coração. Mas quando levantou os olhos e viu a vulnerabilidade no rosto dele, a esperança misturada com medo, algo dentro dela cedeu. Lentamente, ela colocou sua mão sobre a dele. Os dedos de Luiz se fecharam suavemente ao redor dos seus, e ambos sentiram a mesma corrente elétrica que haviam sentido no carro naquele primeiro dia. Eu estou apavorada, Vanusa sussurrou. Eu também. Isso pode dar muito errado. Eu sei. As pessoas vão julgar, vão falar, vão dizer coisas horríveis sobre mim. Eu sei. Seu polegar acariciou suavemente o dorso da mão dela. Mas, Vanusa, eu passei os últimos 5 anos vivendo uma vida segura, controlada, vazia. E então você entrou naquele carro, nervosa e autêntica, e completamente cativante. E pela primeira vez em anos eu me senti vivo. Uma lágrima escorreu pela bochecha de Vanusa. Eu não sei o que estou fazendo. Nem eu. Mas talvez possamos descobrir juntos? Vanusa olhou para suas mãos entrelaçadas, sentindo o calor dele envolvendo-a. Pensou em todos os riscos, em todas as complicações. Pensou em Rebeca, em Juliana, em todos que a olhariam com desprezo. Mas então pensou na forma como ele a fazia sentir-se vista, valorizada, real. Está bem, ela sussurrou. Juntos. O sorriso que iluminou o rosto de Luiz foi como o sol nascendo após uma longa noite. Eles não sabiam que do outro lado da rua, escondida atrás de um carro estacionado, Rebeca Santos fotografava tudo com seu celular, seu rosto contorcido em uma expressão de pura fúria. A guerra havia apenas começado. A fotografia chegou ao celular de Vanusa na manhã seguinte. Era uma imagem desfocada, tirada de longe, mas inconfundível. Ela e Luiz na cafeteria, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa, olhando um para o outro com uma intimidade que não podia ser negada. Embaixo da foto, uma mensagem de número desconhecido. Cuidado com quem você escolhe confiar. Nem todo mundo deseja seu bem. Vanusa sentiu seu estômago revirar. Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou o celular. Quem havia enviado aquilo? E mais importante, quem mais tinha aquela foto? A resposta veio quando ela chegou ao trabalho. O silêncio que a recebeu foi ensurdecedor. Conversas paravam quando ela passava. Olhares a seguiam. Cochichos se espalhavam como fogo em capim seco. Vanusa manteve a cabeça erguida, caminhando até sua mesa, mas por dentro estava desmoronando. Bom dia, Ferreira. A voz de Rebeca era doce como mel envenenado. Pode vir à minha sala, por favor? Não era um pedido. Vanusa a seguiu, seu coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. A sala de Rebeca era impecável, fria, calculada, como a própria dona. Rebeca fechou a porta e se sentou atrás de sua mesa, entrelaçando os dedos enquanto estudava Vanusa com aqueles olhos predatórios. Sente-se. Vanusa obedeceu, suas pernas bambas. Vou ser direta, Ferreira. Recebi algumas preocupações de membros da equipe sobre seu comportamento profissional. Meu comportamento? A voz de Vanusa saiu mais fraca do que ela gostaria. Sim, parece que você tem confundido a atenção profissional com algo mais pessoal. Rebeca se inclinou para a frente. Entendo que você é jovem, inexperiente. Talvez não compreenda como as coisas funcionam no mundo corporativo. Mas preciso deixar claro, envolvimentos românticos entre superiores e subordinados são extremamente inapropriados. Eu não... Vanusa começou, mas Rebeca levantou a mão. Não me insulte negando. Você foi vista. Há evidências. Ela pausou.
deixando as palavras afundarem como lâminas. Evidências que, se chegassem ao conselho, poderiam ser muito prejudiciais. Para ambos, mas principalmente para você. O sangue de Vanusa gelou. Você está me ameaçando? Estou te protegendo. O sorriso de Rebeca era cruel. Vanusa, você parece uma boa garota. Só está confusa. Então vou te dar uma chance. Mantenha a distância do Sr. Rocha. Foque no seu trabalho. E talvez, apenas talvez, você consiga manter seu emprego. E se eu não fizer isso? Os olhos de Rebeca brilharam perigosamente. Então vou me ver forçada a tomar medidas disciplinares. E acredite, tenho material suficiente para garantir que você nunca mais consiga trabalho em nenhuma empresa respeitável desta cidade. Vanusa se levantou, suas pernas tremendo, mas sua voz firme. Com licença. Preciso voltar ao trabalho. Pense bem no que eu disse, Ferreira. Você tem muito a perder. Luiz Rocha, ele vai se cansar de você. Homens como ele sempre se cansam. E quando isso acontecer, você ficará sozinha, sem emprego, sem referências, sem futuro. Vale a pena o risco? Vanusa saiu sem responder, mas as palavras de Rebeca ecoavam em sua mente como tambores de guerra. Ela voltou para sua mesa, tentando se concentrar no trabalho, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia digitar. Vanusa! A voz suave de Luiz a fez erguer a cabeça. Ele estava ali, parado ao lado de sua mesa, com uma expressão preocupada. Podemos conversar? Na minha sala? Ela sentiu todos os olhos do escritório sobre eles. Juliana sorria maldosamente. Outro executivo balançava a cabeça com desaprovação. E Rebeca, observando de sua sala, parecia uma serpente prestes a dar o bote. Senhor Rocha, não acho que seja apropriado. Vanusa começou, mas ele a interrompeu gentilmente. É sobre o projeto Wilson. Preciso de sua ajuda com alguns documentos. Era uma desculpa. Ambos sabiam, mas pelo menos dava uma aparência de profissionalismo. Vanusa o seguiu até sua sala, consciente de cada olhar, cada sussurro. Quando a porta se fechou atrás deles, ela finalmente respirou. O que aconteceu? Luiz perguntou imediatamente, suas mãos tocando gentilmente os braços dela. Você está pálida, tremendo. Eu recebi uma foto, de nós dois ontem, no café. As palavras saíram em um sussurro quebrado. E Rebeca me chamou na sala dela. Ela me ameaçou, Luiz. Disse que tem evidências e que vai me destruir se eu não me afastar de você. A expressão de Luiz endureceu instantaneamente. Ela disse isso? Não exatamente com essas palavras. Mas a mensagem estava clara. Vanusa sentiu lágrimas queimando seus olhos. E talvez ela esteja certa. Talvez eu devesse me afastar. Isso está se tornando muito complicado, muito perigoso para minha carreira. Olhe para mim. A voz de Luiz era firme, mas gentil. Quando Vanusa relutantemente levantou os olhos, ela viu determinação em seu rosto. Rebeca não pode te tocar. Eu não vou permitir. Você não entende. Ela tem poder aqui. Ela pode tornar minha vida um inferno. E eu sou o dono desta empresa. A voz dele estava calma, mas havia aço nela. Rebeca pode ser gerente de recursos humanos, mas ela responde a mim. E se ela está te ameaçando, isso é assédio. Posso demiti-la hoje mesmo. Não. Vanusa segurou seu braço. Não faça isso. Isso só vai piorar tudo. Vai parecer que eu estou usando nosso, seja lá o que isso é, para prejudicar outras pessoas. Vai provar exatamente o que todos estão pensando sobre mim. Luiz passou as mãos pelo cabelo, frustrado. Então o que você quer que eu faça? Ficar parado enquanto ela te ameaça? Eu não sei. As lágrimas finalmente transbordaram. Eu não sei de nada mais, Luiz. Faz uma semana que eu trabalho aqui. Uma semana. E minha vida já está um caos. As pessoas me odeiam. Minha chefe me ameaça e eu estou me apaixonando por um homem que é completamente inalcançável para mim. O silêncio que seguiu foi absoluto. Vanusa congelou, percebendo o que havia acabado de admitir. Vanusa! A voz de Luiz era rouca de emoção. Esquece. Eu não devia ter dito isso. Ela tentou se afastar, mas ele segurou sua mão. Você está se apaixonando por mim? Eu preciso ir. Tenho trabalho para fazer. Vanusa, olhe para mim. Quando ela finalmente o fez, viu algo em seus olhos que fez seu coração parar. Você acha que é só você? Você acha que eu durmo à noite?
Que consigo me concentrar em reuniões? Tudo que penso é em você, em seu sorriso, em sua risada, na forma como você torce as mãos quando está nervosa, na forma como seus olhos brilham quando você fala sobre algo que te apaixona. Ele deu um passo mais perto, suas mãos subindo para segurar o rosto dela gentilmente. Eu não planejei isso, Vanusa, mas estou caindo por você de uma forma que me aterroriza e me empolga ao mesmo tempo. Isso é loucura, ela sussurrou. Eu sei. Vai nos destruir. Talvez. Então por que não conseguimos parar? Luiz sorriu, um sorriso triste e doce. Porque algumas coisas valem o risco. Ele estava tão perto agora que Vanusa podia sentir o calor do corpo dele. Podia ver os detalhes de seus olhos castanhos. Podia ouvir a respiração acelerada que espelhava a sua própria. Luiz, seu nome saiu como uma prece. Diga-me para parar e eu paro. Mas ela não disse. Não conseguiu. Porque naquele momento, com seu coração batendo descompassado e o mundo desabando ao redor, tudo o que ela queria era aquilo. Era ele. Quando os lábios de Luiz tocaram os dela, foi como se o universo inteiro se realinhasse. O beijo era suave, quase reverente, como se ele estivesse com medo de quebrá-la. Mas quando Vanusa respondeu, aprofundando o beijo, ela sentiu a contenção dele se dissolver. Suas mãos deslizaram para os cabelos dele, puxando-o mais perto, e ele a envolveu em seus braços como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. O beijo se tornou mais urgente, mais desesperado, carregado de toda a tensão e desejo que havia se acumulado entre eles. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Luiz apoiou sua testa na dela, seus olhos fechados. Deus, Vanusa, o que você está fazendo comigo? O mesmo que você está fazendo comigo. Eles ficaram assim por longos momentos, simplesmente se segurando, respirando juntos, deixando a realidade ser suspensa por apenas um pouco mais. Mas a realidade sempre volta. Uma batida forte na porta os fez se separar bruscamente. Luiz endireitou o paletó e Vanusa rapidamente secou os olhos e se afastou, colocando distância profissional entre eles. Entre, Luiz disse, sua voz controlada apesar do caos emocional que Vanusa sabia que ele sentia. Rebeca entrou, e a forma como seus olhos se estreitaram ao ver Vanusa ali foi pura veneno. Senhor Rocha, desculpe interromper, mas temos uma situação que precisa de sua atenção imediata. O que aconteceu? Um de nossos maiores clientes, a Corporação Andrade, está ameaçando romper o contrato. Aparentemente houve um erro nos documentos que enviamos ontem. Um erro crítico que pode nos custar milhões. Luiz franziu a testa. Que erro? Os olhos de Rebeca se viraram lentamente para Vanusa. E naquele momento Vanusa soube. Soube com uma certeza absoluta o que estava por vir. Os documentos foram preparados pela senhorita Ferreira. Parece que ela inseriu números incorretos em várias sessões. Números que levaram o cliente a acreditar que estávamos oferecendo termos muito mais favoráveis do que realmente estávamos. Isso não é verdade! Vanusa se levantou. Eu segui exatamente as especificações que me foram dadas. Você tem as especificações originais? Rebeca perguntou, seu tom doce e mortal. Você me enviou por e-mail? Eu verifiquei meus e-mails, Ferreira. Não há registro de eu ter enviado nenhuma especificação para você sobre o projeto Andrade. O sangue de Vanusa gelou. Mas você enviou. Eu recebi. Pode mostrar? Rebeca estendeu a mão. Vanusa pegou seu celular com mãos trêmulas e abriu seu e-mail. Procurou. E procurou. E procurou. O e-mail não estava lá. Eu tinha. Eu juro que tinha. O desespero em sua voz era palpável. Vanusa, Luiz disse gentilmente, mas ela podia ouvir a dúvida em sua voz. A dúvida que a partiu em dois. Senhor Rocha, Rebeca continuou, sua voz cheia de falsa preocupação. Eu entendo que a senhorita Ferreira é nova e está sob muito estresse, mas este erro pode custar à empresa milhões. Precisamos tomar medidas. Eu não cometi nenhum erro, Vanusa gritou, lágrimas correndo livremente agora. Ela está mentindo. Ela está me sabotando porque... Ela parou, percebendo que não podia terminar aquela frase sem expor tudo. Por que o quê, Ferreira? Rebeca perguntou, seu tom cortante. Vanusa olhou para Luiz, implorando silenciosamente que ele acreditasse nela. Mas ela podia ver o conflito em seus olhos.
A dúvida. O medo de que talvez ele estivesse errado sobre ela. Vou resolver isso com a Corporação Andrade, Luiz finalmente disse, sua voz profissional distante. Santos, prepare um relatório completo sobre o incidente. Ferreira, você está suspensa até que possamos investigar completamente o que aconteceu. O quê? Vanusa sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Luiz, você não pode... É Senhor Rocha, ele corrigiu. E aquelas duas palavras foram como um tapa em seu rosto. E sim, posso. Até que isso seja resolvido, você está suspensa com vencimentos. É o procedimento padrão. Muito sábio, Senhor Rocha, Rebeca disse, sua vitória mal disfarçada em sua voz. Vanusa olhou de um para o outro, sentindo seu mundo desmoronar. Tudo havia acontecido tão rápido. Um momento ela estava nos braços de Luiz, e no próximo estava sendo acusada, suspensa, destruída. Eu não fiz nada errado, ela sussurrou, sua voz quebrada. Então a investigação vai provar isso, Luiz disse, mas não olhou para ela. Não conseguiu. Vanusa saiu daquela sala sentindo-se como um zumbi. Juntou suas coisas sob os olhares julgadores de todos no escritório. Ninguém se aproximou, ninguém ofereceu conforto. Quando finalmente saiu do edifício, o sol estava brilhando cruelmente em um dia que deveria ser escuro como sua alma. Vanusa se apoiou contra uma parede e deixou as lágrimas virem em ondas violentas. Ela havia arriscado tudo, seu emprego, sua reputação, seu coração, e havia perdido tudo em questão de minutos. Seu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Avisei, você deveria ter escutado. Vanusa fechou os olhos, o peso do mundo esmagando seus ombros. Como tudo havia dado tão errado, tão rápido, e como ela ia sobreviver a isso? 3 dias, 72 horas, 4.320 minutos desde que o mundo de Vanusa havia desmoronado. Ela estava sentada em seu pequeno apartamento, ainda usando o mesmo pijama de 2 dias atrás, olhando para o celular que permanecia teimosamente silencioso. Nenhuma ligação de Luiz, nenhuma mensagem, nada. As lágrimas já haviam secado. Agora só restava um vazio imenso onde seu coração deveria estar. Idiota. Ela sussurrou para si mesma pela 1000ª vez. Você foi uma idiota por acreditar que poderia funcionar. Uma batida na porta a tirou de seus pensamentos. Vanusa hesitou, considerando fingir que não estava em casa, mas a batida veio novamente, mais insistente. Vanusa, abra essa porta. Sou eu, Carla. Carla, sua melhor amiga desde a faculdade. A única pessoa que não a havia julgado quando tudo desmoronou. Vanusa arrastou-se até a porta e a abriu. Carla entrou como um furacão, seus olhos arregalados ao ver o estado do apartamento. Caixas de pizza vazias, roupas espalhadas, cortinas fechadas bloqueando qualquer luz do sol. Meu Deus, Vanusa, você está um lixo. Obrigada. Realmente preciso ouvir isso agora. Carla a puxou para um abraço apertado. Desculpa, amiga, mas estou preocupada com você. Não atende minhas ligações, não responde mensagens. Pensei que você tivesse feito alguma besteira. Vanusa sentiu novas lágrimas queimando seus olhos. Já fiz. Acreditei em um conto de fadas quando deveria saber que pessoas como eu não têm finais felizes. Para com isso. Carla a segurou pelos ombros, forçando-a a olhar em seus olhos. Você é uma mulher incrível, trabalhadora, honesta. O que aconteceu não foi sua culpa. Mas foi. Eu deveria ter escutado os avisos. Deveria ter mantido distância. Mas não. Eu tinha que me apaixonar pelo meu chefe bilionário como se fosse protagonista de algum romance barato. Vanusa, ele nem ligou, Carla. 3 dias e ele não ligou uma vez. Nem para saber se eu estava bem. Nem para dizer que acredita em mim. A dor em sua voz era dilacerante. E sabe o pior? Eu ainda o amo. Mesmo depois de ele ter duvidado de mim. Mesmo depois de ele ter me suspenso sem ao menos me ouvir de verdade. Eu ainda o amo. Carla a abraçou enquanto ela chorava, acariciando seus cabelos. Às vezes as pessoas que amamos nos decepcionam. Mas isso não torna nosso amor menos real ou menos válido. Vanusa estava prestes a responder quando seu celular tocou. Ambas olharam para a tela. Luiz Rocha. O coração de Vanusa parou. Suas mãos tremeram enquanto pegava o telefone. Atende, Carla sussurrou.
Vanusa respirou fundo e atendeu. Alô? Vanusa. A voz dele estava rouca, como se ele não tivesse dormido em dias. Graças a Deus. Você está bem? A raiva que ela não sabia que ainda tinha explodiu. Se estou bem? Você me suspende? Duvida de mim? Me ignora por 3 dias e agora quer saber se estou bem? Vanusa, eu sei. Eu sei, e me desculpe, mas precisa vir aqui. Agora. Por favor. Vir aí? Para quê? Para você me demitir pessoalmente? Vanusa, por favor. Havia algo em sua voz. Urgência. Desespero. Confie em mim. Uma última vez. Preciso que venha ao escritório. É importante. Por que eu deveria confiar em você? O silêncio do outro lado foi longo. Porque eu descobri a verdade. E porque eu te amo. O telefone caiu das mãos de Vanusa. Carla a pegou, colocou no viva-voz. Ela está aqui. Está ouvindo. Vanusa! A voz de Luiz estava quebrada. Eu passei os últimos 3 dias sem dormir, investigando cada detalhe, revisando cada e-mail, cada registro, e descobri tudo. Rebeca manipulou tudo, deletou seus e-mails, falsificou documentos, criou uma armadilha perfeita. E eu fui idiota o suficiente para duvidar de você. Lágrimas corriam pelo rosto de Vanusa. Você disse que me ama? Eu amo. Desesperadamente. E vou passar o resto da minha vida tentando compensar por ter duvidado de você, se você me der essa chance. Mas agora, preciso que venha aqui. Preciso ouvir isso da boca dela. Da boca de quem? De Rebeca. Ela vai confessar tudo, na frente do conselho, dos funcionários, de todos. Vou me certificar de que sua reputação seja completamente restaurada. Por favor, Vanusa. Venha. Carla olhou para a amiga. Vai. Mas... Vai, Vanusa. Ele te ama. E você o ama. Às vezes precisamos dar uma segunda chance para as pessoas cometerem acertos depois dos erros. Vanusa pegou o telefone com mãos trêmulas. Estou indo. 1 hora depois, Vanusa entrava no edifício que havia jurado nunca mais pisar. Estava usando um vestido simples que Carla havia a forçado a colocar, seus cabelos arrumados às pressas, mas havia uma determinação em seus passos que não estava lá antes. O saguão estava estranhamente cheio. Funcionários por toda parte, sussurrando, olhando, mas desta vez os olhares eram diferentes. Havia culpa neles, e vergonha. Vanusa! Uma voz familiar a fez virar. Era Juliana, a secretária que havia zombado dela dias atrás. Vanusa, eu queria pedir desculpas por tudo o que disse, por ter julgado você sem conhecer a verdade. Antes que Vanusa pudesse responder, outras pessoas se aproximaram. O executivo que havia balançado a cabeça com desaprovação. A recepcionista que havia fofocado. Um por um, pedindo desculpas, dizendo que estavam errados. O que está acontecendo? Vanusa perguntou confusa. Você não sabe? Juliana pareceu surpresa. O Sr. Rocha convocou uma reunião emergencial, com todos, e disse que havia algo importante a ser revelado sobre a verdade por trás de sua suspensão. O elevador se abriu, e Vanusa sentiu seu coração disparar quando viu Luiz ali. Ele estava diferente. Olheiras profundas, barba por fazer, o terno amarrotado. Mas quando seus olhos encontraram os dela, havia tanto alívio, tanto amor, que Vanusa sentiu suas pernas fraquejarem. Vanusa. Ele caminhou até ela, parando a poucos centímetros, como se tivesse medo de tocá-la. Você veio. Você disse que descobriu a verdade. Descobri, e muito mais. Ele estendeu a mão. Vem comigo? Vanusa olhou para aquela mão. A mesma que havia segurado a dela na cafeteria. A mesma que havia acariciado seu rosto antes do beijo. A mesma que havia assinado sua suspensão. Mas também era a mão de um homem que havia passado 3 dias investigando para provar sua inocência. A mão de um homem que havia dito que a amava. Ela colocou sua mão na dele. Luiz a levou até a sala de reuniões principal. A mesma onde tudo havia começado, onde ela havia descoberto quem ele realmente era. Mas agora estava lotada. O conselho diretor, executivos, funcionários. E no centro, pálida e visivelmente apavorada, estava Rebeca. Senhorita Ferreira. Um dos membros do conselho, o Sr. Martinez, se levantou. Em nome do conselho e de toda a empresa, gostaria de pedir desculpas formais pelo tratamento que a senhora recebeu. Fomos informados da verdade.
E estamos profundamente envergonhados. A verdade? Vanusa olhou de Luiz para Rebeca. Mostre a ela, Luiz disse, sua voz fria como gelo ao se dirigir a Rebeca. Com mãos trêmulas, Rebeca pegou um tablet e o estendeu para Vanusa. Na tela, havia e-mails, dezenas deles, todos de Rebeca para Vanusa, com especificações detalhadas do projeto Andrade. Os mesmos que Vanusa havia seguido. Os mesmos que haviam desaparecido de seu e-mail. Como? Vanusa começou. Nosso departamento de TI recuperou tudo, Luiz explicou. Rebeca usou um programa para deletar os e-mails de sua caixa de entrada remotamente, mas deixou um rastro digital. Além disso, ele acenou e outro homem se aproximou com um laptop. Na tela, uma gravação de segurança. Rebeca em seu escritório, tarde da noite, claramente acessando o sistema de e-mails da empresa. Ela não sabia que temos câmeras de segurança em todas as salas, Luiz continuou. Câmeras que registram tudo, incluindo ela deletando seus e-mails e criando documentos falsificados. Vanusa olhou para Rebeca, que estava agora com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva e humilhação. Por quê? Vanusa perguntou, sua voz quebrando. Por que fez isso comigo? Eu nunca te fiz nada. Porque você tinha o que eu queria. Rebeca finalmente explodiu, sua compostura se despedaçando. Eu passei 5 anos nesta empresa. 5 anos trabalhando duro, me dedicando, fazendo tudo certo. E em uma semana, você conseguiu o que eu nunca consegui. A atenção dele, o interesse dele, o amor dele. Rebeca. Luiz começou, mas ela o interrompeu. Você nunca me olhou daquela forma, Luiz. Nunca. Eu me vesti impecavelmente, fui profissional, fiz tudo o que deveria fazer, mas você nunca me viu. E então essa garota desajeitada e inexperiente aparece e de repente você não consegue tirar os olhos dela? Porque ela é real, Luiz disse simplesmente. Porque ela não estava tentando ser o que achava que eu queria. Ela era apenas ela mesma. Rebeca soltou uma risada amarga. E isso basta? Ser real basta para merecer tudo? Não se trata de merecer, Vanusa disse suavemente, e todos se viraram para ela. Rebeca, você é inteligente, talentosa, capaz, mas passou tanto tempo construindo uma imagem, uma fachada, que esqueceu de ser humana. O amor não é algo que se conquista sendo perfeita. É algo que acontece quando 2 pessoas veem as imperfeições uma da outra e escolhem amar mesmo assim. Bonito discurso, Rebeca cuspiu. Mas no final você venceu e eu perdi. Ninguém venceu aqui, o Sr. Martinez interveio. Senhorita Santos, você está demitida por justa causa. Além disso, a empresa vai processar você pelos danos causados. Pode se retirar. Rebeca pegou sua bolsa com mãos trêmulas. Ao passar por Vanusa, parou. Você acha que vai durar? Você acha que um CEO bilionário vai ficar com uma secretária comum? Ele vai se cansar de você. E quando isso acontecer, você vai entender exatamente como me sinto agora. Então vou lidar com isso quando acontecer. Vanusa respondeu calmamente. Mas pelo menos terei amado de verdade. Terei arriscado. Terei vivido. Você passou 5 anos obcecada por alguém que nunca te olhou e desperdiçou a chance de encontrar alguém que realmente te amasse pelo que você é. Rebeca saiu sem mais palavras, e o silêncio pesado que ficou foi quebrado pelo Sr. Martinez. Senhorita Ferreira, a empresa gostaria de oferecer compensação completa pelos dias de suspensão, além de restaurar sua posição imediatamente. Se aceitar, claro. Vanusa olhou ao redor da sala. Todas aquelas pessoas poderosas, todos esperando sua resposta. E então olhou para Luiz, que a observava com uma vulnerabilidade que partia o coração. Aceito a compensação, ela disse finalmente. Mas quanto à minha posição, o coração de Luiz afundou visivelmente. Gostaria de solicitar transferência para outro departamento, ou trabalhar em outro horário, algo que evite conflito de interesses. Vanusa, Luiz começou. Por quê? Ela continuou, olhando diretamente para ele. Não quero que ninguém duvide da minha competência ou questione minhas promoções futuras. Quero provar por mim mesma que mereço estar aqui.
E quando conquistar isso? Ela fez uma pausa, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Talvez possamos revisitar certas situações pessoais, sem sombra de dúvida ou fofoca. Luiz deu um passo à frente, e o conselho sabiamente começou a se retirar, dando-lhes privacidade. Você está me dando uma segunda chance? Ele perguntou quando ficaram sozinhos. Estou te pedindo para esperar que eu me torne a profissional que sei que posso ser. Para que quando estivermos juntos, seja porque escolhemos estar, não porque você me protegeu ou porque eu dependo de você. Você não depende de mim. Não agora. Mas poderia facilmente cair nesse padrão. E não quero isso. Quero ser sua igual, Luiz. Em todos os sentidos. Ele sorriu, um sorriso cheio de admiração e amor. Você já é. E sempre foi. Então pode esperar alguns meses, enquanto provo o meu valor? Vanusa. Eu esperaria uma vida inteira se necessário. Ele pegou suas mãos, entrelaçando seus dedos. Mas precisa saber uma coisa. Esses 3 dias longe de você foram os piores da minha vida. Não por causa do trabalho ou da investigação, mas porque percebi algo fundamental. O quê? Que nada disso importa. O dinheiro, o poder, o sucesso, nada disso tem significado sem alguém genuíno para compartilhar. Você me fez lembrar o que é sentir. Realmente sentir. E não vou deixar você ir. Não estou indo a lugar nenhum. Só estou pedindo tempo. Quanto tempo? 6 meses. Me dê 6 meses trabalhando em outro departamento, provando meu valor. E então, ela sorriu timidamente. Então você pode me chamar para aquele café novamente. E dessa vez, sem segredos, sem mentiras, sem nada entre nós além da verdade. Luiz puxou-a para um abraço, enterrando o rosto em seus cabelos. 6 meses. Posso fazer isso. Mas não vai ser fácil ver você todos os dias e não poder te tocar, te beijar. Quem disse que você não pode? Vanusa se afastou ligeiramente, olhando em seus olhos. Só não em frente aos funcionários. Mas depois do expediente... Bem, meu apartamento tem uma porta que tranca muito bem. Ele riu. Um som genuíno e livre que ela ainda não havia ouvido. Você é incrível. Sabe disso? Estou começando a acreditar. 6 meses depois, Vanusa estava sentada em sua nova mesa no departamento de desenvolvimento de projetos. Ela havia sido promovida 2 vezes, liderava uma equipe de 5 pessoas e acabara de fechar um negócio importante que havia salvado a empresa de uma grande perda. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Luiz. Café hoje? Aquele lugar que você gosta? Ela sorriu digitando a resposta. Apenas se você me deixar pagar desta vez. Nunca. Mas podemos negociar isso durante o jantar. E o café da manhã amanhã. E todos os dias pelo resto das nossas vidas, se você me deixar. Vanusa sentiu lágrimas de alegria encherem seus olhos. Haviam passado os últimos 6 meses construindo algo real. Jantares discretos, caminhadas aos domingos, conversas que duravam até tarde da noite. E ela havia provado para si mesma, para a empresa, para todos, que era capaz, que merecia estar ali. Que o amor dela e de Luiz não era baseado em poder ou posição, mas em conexão genuína. Ela digitou de volta. Estou dizendo sim. Para o café, para o jantar, para o café da manhã, para tudo. Porque às vezes, o maior erro que cometemos nos leva ao maior acerto de nossas vidas. E às vezes, confundir um milionário com um motorista é exatamente o que precisamos para descobrir que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua conta bancária, mas em seu coração.